E aí, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 de setembro e eu estou gravando esse vídeo e eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Você já parou e já pensou qual o valor da sua vida? Você já parou e já refletiu se hoje, por algum motivo alheio à nossa vontade, a nossa utilidade para a sociedade fosse interrompida? Ou por um motivo normal que seja a gente chegar numa determinada idade e já não ter a capacidade de desenvolver aquela atividade? Vamos pensar um pouco. Se hoje aconteceu alguma coisa e você de repente parasse com tudo, por causa de um acidente, por causa de uma doença, você já parou e já se perguntou se teria alguém em volta de você para te ajudar, para te auxiliar? Ou se você simplesmente chegou na terceira idade e você já não tem a mesma capacidade de executar suas atividades, sejam as atividades básicas ou até mesmo as atividades financeiras, a que te sustenta. Pois bem, é a respeito disso que eu quero falar com vocês. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse, comentasse, que é muito importante, para saber se está fazendo sentido, se está ficando alguma dúvida. Se tiver alguma pergunta, pode fazer que eu vou tentar responder. E compartilhasse com alguém. Todo mundo está ocupado no dia a dia com seus afazeres. Dificilmente a pessoa para se perguntar e fazer uma autoavaliação. E se hoje acontecer alguma coisa trágica ou simplesmente eu chegasse na idade de não ter a capacidade de executar minhas atividades físicas ou até mesmo financeiras? E aí? Por que eu quero fazer essa reflexão com vocês? Diz que o que a gente faz, o que a mão direita faz, a mão esquerda não deve saber. Só que ultimamente está ficando pesado. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu faço algumas ações, eu faço algumas atitudes para poder estar ajudando as pessoas, sem ninguém saber, sem querer promoção com nada disso. Algumas instituições eu ajudo, às vezes pessoas particulares, e até mesmo às vezes pessoas que às vezes eu encontro, às vezes na beira da rodovia, andarilhos e assim por diante. Eu acho que eu faço a minha parte como cristão. A igreja viva é se importar com o próximo, independente da condição social. E ontem, dia 7 de setembro, aconteceu que eu, a minha esposa, o meu filho mais velho e uma amiga da família foi fazer um resgate de um senhor, ajudar o senhor numa condição extremamente precária, coitado. E o que acontece? Ele não tem família, não tem vizinho, ele mora numa fazendinha no meio do mato, no meio do nada, e não tem ninguém por ele. Está sendo respeitada a vontade dele não ir para um asilo, para uma instituição, porém, a gente vê que está aquém do que poderia ser feito. Que ele sozinho já não tem mais a condição de se manter sozinho. E a gente foi lá dar esse auxílio, essa ajuda humanitária de poder estar ajudando mesmo com as atividades dentro de casa, limpando, levando comida, fazendo comida e assim por diante. Então olha você ver que coisa interessante. E me veio isso para poder compartilhar com vocês. Fora essa atitude que eu estou compartilhando com vocês, eu faço diversas outras que não vem ao caso isso. Porém,
Me tocou o coração isso. E eu comecei a pensar o porquê que algumas pessoas são lembradas e as outras não. Às vezes acontece de chegar no final da vida, a pessoa infelizmente não teve família, às vezes a esposa ou os filhos foi embora, ou simplesmente não teve. Mas o quão importante a pessoa é para fazer alguma coisa a ponto de ser lembrada. De ser lembrada sem poder ter condições de oferecer alguma coisa para poder alguém estar cuidando no final da vida. Olha só que interessante. Esse senhor é conhecido e nunca me fez nada de que falasse assim, não, ó, você está perto dele por algum interesse. De maneira nenhuma. Já não é a primeira vez que eu venho fazendo isso para essa pessoa e vou continuar fazendo. Até queria fazer mais do que eu posso, mas sozinho a gente acaba sendo limitado. Porque por questão de tempo, que a gente tem outras atividades, a gente ajuda outras pessoas. Então, o quanto é difícil isso, a gente poder estar presente realmente na vida de cada um, fazendo ali presente todo dia, ajudando nas atividades e assim por diante. Mas vamos lá para a nossa reflexão. Se hoje acontecer um imprevisto na sua vida, será que a sua conexão com a tua família, se você tiver, com os teus vizinhos, com a sociedade, com os seus amigos, será que é forte o suficiente para você ser lembrado num caso de precisão? Será que essa conexão que cada um de nós estamos fazendo, o elo, é forte o suficiente para ter a capacidade das outras pessoas vir querer ficar perto da gente, sem interesse nenhum, sem a gente poder ter nada a oferecer a essas pessoas? Sem ter a condição financeira, porque quando a pessoa, vamos dizer, tem bens, tem dinheiro, e ela tiver um pingo ainda de condição financeira, alguém vai estar ali perto dela tentando tirar de ajudar para tirar proveito. Mas e quando não tem essa condição? E aí? Será que você já parou e já pensou nisso? Será que você está fazendo bem para a sociedade a ponto de ser lembrado? Será que você está fazendo essa conexão forte com a sua família, vizinhos, parentes, amigos, colegas de trabalho, patrão e colaborador ou vice-versa? Será que essa conexão está sendo forte o suficiente para você ser lembrado? Será que você está lembrando, agora que a gente está bem, de fazer essa conexão ajudando alguém? Eu já falei isso em outros vídeos, a respeito que a gente está mais preocupado com a vida do artista, de um ídolo, de um cantor, do que com a vida, do que está acontecendo às vezes dentro da própria família. E isso é muito preocupante. Então o que acontece? A gente logicamente que sempre vai ter alguém, algum cristão, alguma pessoa de boa fé, que vai dar ajuda a essas pessoas. Só que o detalhe é o seguinte: será que essas pessoas estão fazendo por obrigação? Ou será que essa pessoa tem o prazer de estar perto de você e retribuir alguma coisa que você já fez por ela algum tempo atrás? Puxa vida, como isso é forte. Isso me tocou muito e eu fiquei extremamente, vamos dizer, com vontade de poder compartilhar isso com vocês. Porque cada dia mais a gente vê que as pessoas só importam com aquelas pessoas que têm a capacidade de oferecer alguma coisa.
seja financeira, seja de influência. E eu fiz esse post. É importante, sim, a gente sentar nas melhores mesas, nas melhores companhias, para ter as melhores conexões, as melhores oportunidades. Mas também é importante a gente se lembrar do próximo. E quando a gente se lembra do próximo, Deus está vendo no oculto. E se amanhã acontecer alguma coisa que impossibilite a cada um de nós a ter uma atitude, Deus vai lembrar e vai mandar um servo dele até cada um de nós, ajudando, auxiliando, em todos os sentidos. Olha quanto isso é forte. Sabe, algum tempo atrás, vocês devem lembrar da notícia, saiu em todos os jornais, que a mãe com o padrasto tinha trancado um menino dentro de um tambor igual bicho e fazia caridade para os outros. Estava com a geladeira cheia, os outros irmãos do menino gordinho, bonitinho, indo para a escola, e a vizinha, com o vizinho, viu ele apontando, e todo dia ele pedia um copo d'água. Vocês lembram desse que virou polêmica no Brasil? Então, é nisso que eu penso. Tem gente pertinho da gente, às vezes mais perto do que você pensa, às vezes até dentro da família, passando por alguma coisa, e por causa das ocupações, a gente faz vista grossa, acaba passando batido. A reflexão hoje aqui é o seguinte: você tem feito essa conexão? Você tem feito a sua parte aí aonde você está? Na sua empresa, com seus vizinhos, com seus parentes, com seus amigos, com seus colaboradores, ou até mesmo com seu patrão, se for o caso? Ter empatia não é vergonha. É ter um coração sabendo que amanhã pode ser você. Ter empatia é sinônimo que você tem um coração puro de Deus. Então o que a gente não quer que não aconteça com a gente, da gente ficar abandonado amanhã, quando a gente estiver impossibilitado, a gente quer que tenha alguém que cuide da gente. Se você quer ser lembrado, que esse dia vai chegar, porque o dia mau, o dia ruim chega para todos, como você vai ser lembrado? Será que as pessoas vão ter orgulho de poder lembrar de você? Ou será que você vai ser lembrado como uma pessoa rabugenta, que só fez mal aos outros, só prejudicou? Agora, há pouco tempo atrás, acho que umas 2 semanas, aconteceu um caso desse. A família, enquanto a pessoa tinha dinheiro, a família estava perto. Quando o dinheiro acabou, a família, cada um tirou, os filhos tirou a sua parte e colocou o senhor no asilo. Eu dou assistência nessa determinada casa de idosos, e ele estava lá à míngua, usando fralda. Então olha para você ver, será que como filho também nós temos feito a nossa parte? Como irmãos, como comunidade na igreja, como igreja viva em Cristo Jesus? Isso é muito preocupante. Vamos dar mais importância, gente, às conexões. Vamos dar... O dinheiro é consequência. Vamos parar de perder tempo com as distrações. Vamos começar a focar no que é importante. O mais importante é ter uma vida abençoada. E para essa vida ser abençoada, precisa de conexão, precisa de família, precisa de amigos, precisa de ambiente, precisa de Deus. Quando a pessoa tem um princípio, que é Deus, a pessoa se importa com as outras.
A pessoa não faz maldade. A pessoa tem empatia de saber que amanhã pode ser ela. Eu não posso, é até antiético da minha parte, e eu não posso fazer isso, que eu estou respeitando a vontade desse senhor que eu estou ajudando, que nós estamos ajudando, que a minha família está ajudando. A minha vontade era postar, mas eu não posso fazer isso porque está invadindo a privacidade dele. Mas eu acredito que, pelo que vocês já têm visto do meu vídeo, e quem me conhece sabe que eu não tenho por que tentar levar vantagem em cima de certas coisas ou querer me promover em cima disso. Tem inúmeras outras instituições que eu ajudo e ninguém sabe. Então faça a sua parte. Aí aonde você está, Deus precisa de cada um de nós. Dentro da nossa igreja nós temos o lema seguinte: Deus precisa de cada um de nós aonde você está. Cada casa, cada empresa, cada ambiente tem que ter pelo menos um cristão, um crente que vai levar a palavra às outras pessoas. E aí, se a pessoa não quiser entender, aí ela vai se ver lá com o chefe depois, com Deus, com o dono de tudo, no juízo final. Mas a nossa parte, cada um de nós temos que fazer. Esse é o recado de hoje. Reflita sobre isso, compartilhe com alguém e se coloque no lugar do próximo. E amanhã, se for interrompida as minhas atividades, o meu valor, seja por atividade ou seja até mesmo o valor financeiro, será que eu vou ter alguém, pessoas, conexões perto de mim que vão cuidar de mim pelo que eu sou? Pelo que eu fui, pelo bem que eu prestei à sociedade? Ou será que eu vou ser esquecido? Olha, gente, ser muito profundo, eu quero tocar nesse assunto mais em outros vídeos, senão vai ficar um vídeo muito extenso, mas eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Se faz sentido, curta aí para o canal aumentar, para essa mensagem e outras mensagens chegar aonde precisa, para as pessoas conseguirem mudar a mente. Toda mudança começa aqui. Eu venho falando isso em outros vídeos. Precisa mudar aqui a mente. Não vos conformeis com esse século, mas renovais pela renovação da sua mente, para que sabeis qual agradável e boa vontade de Deus para cada um de nós. Esse é o recado de hoje. Espero que tenha gostado. Espero que você reflita e passe para alguém esse vídeo. E muitos outros também que eu já fiz. Ajuda o canal a crescer, que você já vai estar fazendo a sua parte. E fique ciente, aí perto de você, seja um idoso, seja uma criança, seja no hospital, seja um vizinho, tem alguém precisando da sua ajuda, da tua mão, da tua palavra, do teu conselho, da tua presença, às vezes mesmo até de um abraço. Gente, um abraço com Deus. É isso aí.